Salve tropa, tudo bem? Cara, tá fazendo o que sozinho aí? Não acredito. Chama o pai, a mãe, a avó, o irmão, a tia, o primo, o cunhado, a cunhada, a namorada para participar. O importante é você não estar sozinho porque a aula já vai começar. Agora sim, todo mundo reunido, todo mundo pronto, a aula vai começar. Olá, eu sou o professor Fábio Daniel, minha formação é em Engenharia Química e é um prazer estar dando aula para um grupo seleto de alunos como esse. De fato, eu não conheço o senhor responsável, o pai, a mãe, a tia ou a avó, mas eu conheço os alunos. E conhecendo os alunos, eu conheço um pouquinho dos senhores e é um prazer estar me dirigindo aos senhores nesse momento. Eu sou professor da matéria de Projeto de Vida. E o que vem a ser o conteúdo Projeto de Vida? Eu me recordo que quando eu entrei na sala de aula, nessa sala de aula especificamente, eu apresentei a matéria Projeto de Vida. Dentro desse contexto, eu perguntei aos alunos o que eles tinham em mente sobre formação, qual era os objetivos, o que eles queriam alcançar. E alguns levantaram a mão timidamente, um aqui, outro ali, falou, olha, eu quero ser médico. Outros falaram assim, eu quero ser advogado. Aí um grupo pequeno falou, eu quero ser engenheiro. O outro falou, eu quero ser professor. Alguns falaram, olha, eu quero trabalhar com matemática, eu quero ser enfermeiro. Outros falaram que queriam trabalhar com a parte de veterinário, dentre outras profissões. E é nesse aspecto que o projeto de vida entra. Porque existe uma diferença muito grande entre eu almejar algo e eu ter um sonho, mas entre a posição que eu me encontro hoje e até esse sonho ser concretizado, existe um percurso. E é nesse percurso que entra essa matéria Projeto de Vida. E o interessante é que o projeto de vida, ele não se detém apenas na escola. É uma matéria que entrou este ano no currículo escolar, mas essa é uma matéria que vai além da escola. Então, o projeto de vida trata justamente entre a posição que eu estou e a posição que eu quero chegar. Olhe comigo, pense comigo. Quando eu olho para uma construção, é uma construção linda, maravilhosa. Mas essa construção houve várias etapas para que ela se concretizasse. Por exemplo, você chega em uma olaria, você vai se deparar ali com vários blocos, vários tijolos. E dependendo da forma que você olha para eles, é apenas um amontoado de tijolos. Mas quando você pega um profissional, um engenheiro, quando você pega um arquiteto, ele olha para aquele monte de bloco e ele não enxerga apenas um bloco ou apenas um tijolo. Ele já enxerga uma obra pronta. Então ele começa a planejar, começa a traçar etapas e mais etapas até que essa construção é concluída. Aí você pode pensar assim, mas o meu filho hoje ele não tem essa capacidade. Mas mesmo os melhores dos arquitetos, quando ele olha para uma parede, existe um ponto nela que não cabe um bloco inteiro. Tem que ser um bloco pequenininho, um meio bloco. Então, por menor que você acha que seja a sua posição ou o seu filho, sempre tem um lugar para ele na construção da nossa vida. E essa é a matéria Projeto de Vida. E dentro do projeto de vida, nós vamos trabalhar alguns aspectos. Porque, olha, raciocina comigo. Eu estou na posição de estudante hoje. Uma posição onde nós temos muitos sonhos, onde os seus filhos sonham alto e eles devem sonhar alto e voar alto. Devem mirar no ponto mais alto possível. Mas conforme esse tempo vai passando, que ele traçou um plano, que ele traçou uma meta, que ele começa a andar, ele começa a se deparar com possíveis problemas. E quando um problema não é previsto na parte de projeto, na parte do escopo, ele se torna algo muito grande. E às vezes ele acaba nos desviando de nossa rota. Olhando para a vida dos senhores, talvez na infância, talvez na adolescência, talvez na juventude, embora os senhores são todos jovens, nós nunca envelhecemos, a nossa alma sempre permanece jovem. Mas olhando, talvez você teve vários sonhos, vários objetivos que foram frustrados. E é por isso que eu estou aqui, para minimizar esse erro, minimizar essa possibilidade das coisas darem errado. Então, dentro do projeto de vida, nós trabalhamos alguns aspectos que são frustrações, o medo, a tristeza, a angústia. Nós trabalhamos alguns aspectos, por exemplo, da empatia. Já foram assuntos trabalhados em sala de aula. E na empatia, os alunos receberam uma carga de conhecimento. Como seria se colocar no lugar do próximo? Sentir a dor do próximo. Na escalada da vida, nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos utilizar essas pessoas simplesmente como escada. Devemos
nos colocar no lugar do próximo. Isso é empatia. Um outro aspecto importante e uma observação com a sala é a questão da procrastinação. Muitos de nós sabemos que existe um prazo, sabemos que existe um momento em que a atividade tem que ser feita, que a atividade tem que ser entregue. E isso não é voltado apenas para os adolescentes, mas para nós, adultos. Nós sabemos que existe um prazo, que existe uma meta a ser cumprida, mas nós sempre deixamos isso para a última hora. Isso se chama procrastinação. Então, para que esse adolescente que sonha alto, porque eu acredito que eles são o foguete dessa geração, eles são a ignição dessa geração, e eles têm que sonhar alto, eles sonham. Mas muitas das vezes a procrastinação acaba atrapalhando. Eu preciso estudar para a prova, falta 15 dias. Aí falta 10 dias, 8 dias, 2 horas, está faltando 30 minutos, eu vou estudar para aquela prova faltando 30 minutos. Então isso chama-se procrastinação, que é algo que pode nos tirar do foco. Um outro aspecto importante é a questão do medo. Inclusive, foi mandado um artigo para eles, um vídeo do Leandro Carnal falando escravo do medo. Repare que o medo, muitas das vezes, nós nos privamos da nossa liberdade, do nosso direito, simplesmente porque nós temos medo. Às vezes eu tenho medo de ser um empreendedor, eu tenho medo de abrir um negócio próprio, o futuro é incerto, tudo isso é incerto, mas eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa que não tem um domínio tecnológico. Deixa eu lhe contar uma história. Lendo uma revista científica, começou a falar sobre um homem, e ele estava precisando de emprego. E ele foi numa entrevista de emprego. Chegando nessa entrevista, e a entrevistadora olhou para ele, era uma entrevista para a área de faxina, área de limpeza, e olhou para ele e falou assim, olha, eu vou precisar de um e-mail do senhor, porque assim que tudo correr bem, a gente encaminha um e-mail para o senhor avisando que se o senhor foi selecionado ou não. Ele olhou para a mulher e falou, olha, eu não tenho um e-mail. Sabe o que aconteceu com esse homem? Simples, humilde. Olha só, ele não entrou nessa vaga, mas ele voltou. E ele pegou aquele trocadinho que ele tinha e ele foi lá e sabe o que ele fez? Ele comprou um pouco de tomate. E aí ele saiu com esse tomatezinho e começou a vender. Ele começou a empreender. Mas lembre-se, ele era um homem simples, que não tinha domínio tecnológico, nada. E esse homem começou a vender aqui, vender ali, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Hoje esse homem tem uma das maiores distribuidoras de alimentos, de tomates, de frutas. E recentemente teve uma nova entrevista com ele, ele contou a história dele e a repórter perguntou para ele, mas me diga uma coisa, senhor, você tem e-mail? Ele olhou, minha filha, se eu tivesse um e-mail, eu não estaria aqui hoje. Então, não se julgue simplesmente por ser simples. A simplicidade não determina o seu sucesso ou não, mas a tua coragem de estar ali na frente, na labuta, trabalhar, acreditar no potencial do seu filho, acreditar no seu potencial, isso vai determinar o sucesso em nossas vidas. E como lidar com o medo? É vergonhoso lidar com o medo? Não. Nós sabemos que o medo é algo biológico, ele não é algo natural apenas do ser humano. Quando você olha para um animal, que vem um outro animal mais forte, mais voraz, algo assim, você vê que geralmente ele abaixa a cabeça, o rabo acaba entrando entre as pernas ali, e ele abaixa a cabeça no chão e ele fica quietinho. Então perceba que o medo não é algo incutido só da natureza humana, não, mas é sim de uma criação. Então nós devemos aprender a lidar com medo para termos um crescimento. Nesse ponto de sonhar, de acreditar, eu já ouvi muito deles dizer em sala de aula, professor, o meu sonho é fazer isso, mas eu não tenho condição nenhuma. Eu não tenho meio, eu não tenho a capacidade. Sabe, eu acredito no potencial dos filhos do Senhor. Eles têm uma capacidade incrível e é por isso que eu, a gestão da escola, os outros professores meus que são colegas de trabalho, nós estamos trabalhando para isso. Que mesmo nesse momento de pandemia, onde o medo tem nos assolado, nós estamos trabalhando firme, nós estamos trabalhando constante para que o objetivo e o sonho do seu filho seja concretizado. Eu me recordo também que é algo que eu quero para a vida dos senhores. Eu me formei em 2018, foram longos 5 anos sofridos, longos 5 anos trabalhava no período da manhã, estudava no período da noite, eu e a minha noiva, na época nós éramos namorados,
E ela cursou engenharia civil, eu cursei engenharia química. E a gente trabalhava o dia todo. Cansado, ia para o serviço e ia para a faculdade à noite. Mas após 5 anos, sabe o que aconteceu? Chegou o grande dia da nossa formatura. E aí eu tive o prazer, e ela também teve esse prazer, nós fomos escolhidos para sermos oradores de nossas turmas. E eu me recordo que nessa jornada, eu estava sentado lá em cima, com aquela beca, né, o chapéu, acho que chama capelão, não sei exatamente o nome. E minha família estava sentado na plateia, me assistindo. E todo momento que eu olhava, eu via a minha família chorar muito. Porque eu venho de uma família humilde, uma mãe humilde, um pai humilde, os irmãos. Mas somos trabalhadores, sempre trabalhamos para conquistar as coisas. E eu vi meu pai chorando muito. Mas ele não estava chorando de tristeza, ele estava chorando de alegria, porque ele conhecia o potencial dele e a capacidade dele, e ele trabalhou muito para que o filho dele se formasse. E nesse ponto eu quero trazer você que está me assistindo agora, que na trajetória de sucesso da jornada do seu filho até se concretizar o objetivo dele, ele vai precisar de você. Você mãe, você pai, a tia, você que é responsável por esse adolescente. Ele vai precisar de você. E assim como eu me emocionei, e fico emocionado até nesse vídeo, falando com vocês, sobre como eu vi o meu pai se comportar, como eu vi a minha família, os meus amigos, eles estavam ali chorando de alegria e de felicidade, porque só quem passa por isso sabe o quão difícil é. É muito difícil você conseguir comprar um terreno, comprar uma casa, comprar um carro. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não tem dinheiro para pagar uma van, às vezes a gente tem que ir de ônibus, às vezes você vai e não tem como comprar um lanche lá e você fica com fome. Mas são dificuldades que nós não podemos olhar para o medo, mas nós precisamos olhar onde nós queremos chegar. E é nesse aspecto que você entra, a família. Assim como eu tive alguém sentado me apoiando, você também deve ser esse apoio, esse suporte para o seu filho, para a pessoa que você é responsável. Me lembro também, especificamente, eu fiz uma roda com eles em sala de aula e nós fomos falar sobre sonhos, sobre objetivos, pontos a serem alcançados. E muitos deles expressaram a dificuldade, a tristeza, a alegria, momentos, compartilhamos ali entre nós. Mas um dos aspectos que foi tratado nessa roda de conversa foi a questão do apoio no lar. Às vezes, nós podemos sofrer amarguras, tristeza, de repente no seu serviço, de repente o aluno fica chateado na escola, sofre uma carga de atividades. Mas o que acontece? Toda vez que esse aluno retorna para o lar tem que ser um ambiente de conforto, um ambiente mais sadio possível. Sabe por quê? Porque o lar faz parte da jornada do aluno. Sabe, eu gostaria de deixar uma reflexão para todos vocês. A seguinte reflexão. Nós fizemos uma atividade em grupo e eles vão se lembrar muito bem. Essa atividade era assim, ó. O aluno tinha que pegar uma folha e ele escrever na parte inicial, olha, quem é o meu amigo ideal? O que é um amigo ideal para mim? Aí ele escreveu lá, olha, o meu amigo ideal é o amigo que tem que fazer isso por mim, assim, e detalhar uma série de fatores. Teve aluno que escreveu uma folha sobre o amigo ideal. Eu tive a paciência e o prazer de ler essa atividade. E aí eles falaram, professor, mas e aí? Eu já defini, eu já escrevi o meu amigo ideal. E aí eu falei para eles, agora vocês vão escrever na parte de baixo. Que tipo de amigo esse amigo ideal que você escreveu merece ter? E muitos deles simplesmente olhou e falou para mim, professor, olha, eu não sou o amigo que o meu amigo ideal merece ter. E a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte, que tipo de filho que eu quero ter? Quais são as qualidades que ele deve ter? O que ele deve fazer? Em contrapartida, eu gostaria que você pense, apenas sem falar. Você vai detalhar o tipo de filho que você gostaria de ter. Mas em contrapartida, você vai dizer o seguinte,
Que tipo de pai esse filho merece? Eu estava conversando em uma época com a minha noiva e ela falou assim para mim, olha amor, eu trabalho com uma senhora e eu acho que ela acha que o filho dela estuda com você, né? Que o senhor é o professor dele. E eu falei, nossa, que legal, amor, que bacana, quem que é? Eu falei, amor, eu não me recordo o nome dela, mas ela falou assim que ela estava com muita vergonha de mim, porque o menino dela é muito arteiro. E eu olhei para ela e falei assim, olha, amor, existem muitas crianças que se comportam de formas diferentes, mas todos têm um potencial muito grande. Não há porquê termos vergonha ou medo de nossos filhos, de quem nossos filhos são. O que eles precisam é ter um apoio. E esse apoio vem de você. Vem de nós professores, a gestão da escola que está trabalhando firmemente para que isso ocorra. Aí agora eu quero pedir para vocês, para a gente finalizar, que é a atividade que será feita nessa quinzena. Tanto o aluno quanto o pai, né, quanto o responsável, vocês vão escrever assim para mim. Como foi ter essa aula? Quais foram os pontos positivos dessa aula? E o que a matéria Projeto de Vida está trazendo de benefício para vocês e para o lar? Para a gente encerrar essa aula, eu gostaria de deixar um filme para vocês assistirem. E esse filme chama Divertidamente, mas é para assistir em família. Então você reúne aí com o seu filho, com a sua filha, reúne a família toda. Né? A família toda reúne aí, todo mundo utilizando máscara, mantendo o distanciamento, passando um alquinho, se cuidando. Esse filme trata sobre uma menina que mudou, né? A família mudou e ela acabou indo junto. E aí ali nós temos, dentro da mente dela, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a alegria. Assista esse filme, que daqui 15 dias nós iremos fazer uma atividade em família sobre esse filme. Quero agradecer você, aluno, que prestou atenção, que chegou até o final dessa aula. Quero agradecer você, pai, que teve todo o carinho e a atenção de participar desse momento. O meu muito obrigado. Eu quero que vocês saibam que nós estamos aqui desse lado, existe uma diferença, uma quarentena, um distanciamento que está nos separando apenas fisicamente. Mas se sintam abraçados, se sintam acolhidos por nós, por mim. E é uma satisfação ser o professor dessa turma. E como eu sempre falo em todas as aulas, Wakanda! Now the world